Boa noite a todos. Estamos de volta aqui com mais uma testação, que nem o cachorro da Cláudia está anunciando. E hoje nós vamos falar sobre por que é tão complicado simplificar, seja nos aspectos mais importantes e também nos mais cotidianos da vida. Voltaremos assim que rolar a vinheta. E se você gosta dos nossos assuntos, por favor, compartilhe os nossos episódios para que a gente possa ter mais audiência. Até daqui a pouco. Vou começar, então, fazendo a rodada inicial de perguntas, a começar por o que na sua vida você considera mais complicado? Não precisa ser pessoal, mas assim, o que você enxerga da vida, dos aspectos da vida que você fala assim, nossa, por que isso é tão complicado quando deveria ser mais tranquilo, mais simples? Um por vez. Quer que eu atire? Vamos lá. Flávio. Não, eu falo. Assim, que eu vejo no aspecto da vida, que assim, por que as pessoas complicam tanto e poderia ser mais simples? Eu acho que aquela separação entre a necessidade e a vontade. Acho que as pessoas confundem demais isso, e é justamente aí que entra a complicação, porque passa uma linha tênue que a gente pode fazer lá na frente, necessidade e vontade. Porque assim, passa do ponto, assim, as pessoas vão além assim, da simplificação e complicam. Gente, por que não para aqui na necessidade? Para que ir além, ir na vontade e extrapola, enfim, não sei. Isso é uma coisa que eu vejo que as pessoas complicam. E para mim é simples. Definição do que é desejo e do que é necessidade, é isso? Não, é passar do ponto mesmo, sabe? Acho que a gente complica as coisas. Por quê? Porque a gente vai além. Se pudéssemos nos saciarmos na vontade, na necessidade, falei errado, estou me complicando aqui. Na necessidade, não precisaria ir além e para cupidez, e para vontade, enfim, e egocentrismo e por aí vai. Acho que aí você invade, né, o alheio, você invade o vizinho, você invade o próximo e aí complica tudo. Por esse pensamento, a gente quer mais do que precisa. Quer mais do que precisa. E isso é uma complicação. Isso complica as coisas. Alguém mais quer? Eu acredito que complicado hoje em dia, na verdade, as pessoas usam isso como muleta, né? Mas complicado hoje em dia é você receber boas informações. Né? Informação errada, você tem todo tipo de canal possível que você imaginar, você tem. Lixo. Agora, receber coisa boa, receber verdades, receber coisas que a gente consegue utilizar no nosso dia a dia, que vai nos ajudar, nada. Muito difícil. Apesar que, né, com 2, 3 cliques, você confirma todas as informações que você acaba recebendo. Mas a grande maioria das pessoas prefere simplesmente fechar os olhos para algo que vai de encontro com os seus valores. Aí não vou questionar se os valores estão certos ou não, mas é preferível fechar os olhos e acreditar naquilo do que buscar uma fonte verossímil de informações. Então você acha que a gente é baseado na preguiça? Basicamente. Preguiça intelectual, não a preguiça corpórea. Eu já, quando você fala de o que, porque essa pergunta foi o que você acha que é muito complicado na sua vida, é isso que você falou? Ou eu viajei? Não na sua, nesse mas sentido, tá? No que você vê da vida. Nesse caminho, eu penso que o que dificulta tudo é a nossa criação de expectativa em relação às coisas. A gente cria uma expectativa muito grande e, na verdade, não é as pessoas ou as coisas que não correspondem ao que a gente
ao que a gente, ao que tá, elas são o que são, mas nós criamos uma expectativa tão grande que isso complica tudo, porque você cria um grau de exigência, um grau de necessidade que acaba tornando tudo isso uma grande bola de neve, né? Porque você acha que a pessoa é de um jeito, você acha que a pessoa vai reagir de um jeito, você acha que algumas coisas, não estou nem falando só de pessoas, estou falando de tudo, né? Você faz um planejamento lá para sua vida e você idealiza, né? A gente tem esse costume, não. E aí, se sai alguma coisa fora daquilo que você idealizou, daí você surta. Primeiro, porque você, no mínimo, tem um lado controlador que te, né? E segundo, porque as coisas, é muito difícil hoje a gente ter essa, não é que é muito difícil, na verdade está muito comum a gente ter como se diz assim, resultado. A gente tem que se reinventar muito rápido, né? A gente tem que fazer as coisas muito rápido. E às vezes as pessoas não conseguem ter esse tempo de respirar, porque cria aquela expectativa, leva um boom e aí não consegue retomar para buscar. Mas a vida é feita disso. Se a gente começar a fazer uma limpa em todas as coisas que a gente acredita que não estão bem na nossa vida, pode ter certeza que grande parte delas é porque a gente colocou uma expectativa irreal que não corresponde ao que de verdade é, entende? Flávio, quer falar alguma coisa? Então, eu estava pensando sobre todas essas coisas que vocês estavam falando e me ocorreu o seguinte, que eu acho que o cerne de todos os problemas é o próprio livre-arbítrio. Porque, em tese, nós podemos qualquer coisa. Mas, ao mesmo tempo, o ato de escolha, às vezes, ele é muito problemático. Porque, ao mesmo tempo em que a gente pode escolher qualquer coisa, a gente tem que ver o que a gente realmente deseja e se isso realmente é aquilo que a gente precisa. Eu acho que esse ato de escolher, esse ato de decidir a própria vida, ele é fundamentalmente complexo. É difícil, realmente. Porque, né, antes de você fazer a escolha, você já fica naquela... Mas será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que eu estou seguindo o caminho que eu deveria seguir? Será que... Como os outros vão enxergar aquilo que eu estou pensando em fazer? A gente tem tantos questionamentos sobre cada decisão que a gente faz, sobre cada caminho que a gente quer tomar, o tempo inteiro. E esse auto-questionamento, essa expectativa do que os outros vão pensar daquilo que a gente escolhe, acaba tornando tudo muito complexo, na verdade. Então, assim, a ideia da complexidade tem a ver com o fato de a gente ter que fazer escolhas na vida. Tudo leva para tantos caminhos diferentes, tantas possibilidades, e se a gente parar para pensar com certa profundidade, dá para ficar meio assombrado. Dá para ficar assim meio preocupado. Será que eu não estou fazendo uma coisa que vai me prejudicar mais para frente? Será que essa é a escolha mais certa? Será que é isso que eu preciso realmente na minha vida? Preocupações profundas, né? Ou seja, as decisões estão baseadas em fatores externos, né? Também. Na maioria das vezes. A gente sabe que a gente, por mais que a gente fale assim, não, o que importa é o que eu penso. Mas a gente tem um certo apego pelo que os outros também vão achar. A gente se preocupa um pouco com a nossa autoimagem também. A gente não pode falar assim, não, para mim tanto fez como tanto faz. Não, a gente também tem uma certa preocupação com isso. Quer dizer, além do que a gente realmente deseja, também tem a contrapartida daquilo que os outros esperam da gente. E o que a gente quer passar para os outros. Então, tudo isso juntando, e aí fica bem complicado realmente. Eu pensei justamente no que a Cláudia falou, na expectativa. A gente cria muita expectativa, né? E isso foi imposto para a gente. Essa questão da imagem também, a gente sempre, não sei vocês, mas a gente sempre foi movida a comparações, né? Na minha infância mesmo era assim, tem que fazer porque o outro vai vir, tem que fazer porque alguém vai falar, tem que ser, sempre assim,
A nossa vida é sempre baseada no que os outros vão dizer, da minha imagem, no que os outros vão falar, no que a sociedade exige. Então, acho que nesses padrões externos mesmo que foram criados para a gente, né? E isso gerou uma falta de se responsabilizar pela vida. Né? Porque, assim, mesmo que a gente faça tudo que está ao nosso alcance para suprir essas exigências, eu acredito que seja muito frustrante, porque nem sempre é aquilo que a gente quer. Né? A gente não pergunta o que você quer. Eu lembro quando a Malu era pequenininha, o pai dela era jogador de basquete. E ele queria que ela jogasse basquete, que ela fosse uma jogadora, porque ele desistiu, mas era o sonho dele. E eu falei, não, ela vai ser o que ela quiser. E aí teve uma vez que a gente pagava escola particular para ela falou assim, quando eu crescer eu quero ser cabeleireira. Aí ele falou assim, então não adianta estar gastando todo esse dinheiro para você ser cabeleireira. Eu falei, não, adianta sim, porque ela vai ser uma cabeleireira, mas ela tem que estudar, né? Então, assim, não pode menosprezar as profissões. E com relação ao esporte também, ela vai fazer o que ela quer. E ela gostou de todos os esportes, menos o basquete. Né? Então, assim, porque eu conheci pessoas, amigos da mocidade lá de Solidariedade, que depois que tiraram o diploma na formatura, pegaram o diploma e entregaram para o pai. Esse daqui é o seu diploma, agora eu vou fazer o que eu quero. Então, assim, é muito difícil, né? Porque a gente foi criado para suprir expectativas dos outros. E a gente fica meio que abafado. Então, eu acredito que o mais complicado do mundo é correr atrás dessas exigências e não se olhar. A exigência já é ruim, né? Eu acho que quando a gente é muito exigente, já é ruim. Porque entra no perfeccionismo, numa disputa de ego, uma porção de coisas que faz mal para a alma. E ninguém fala que o simples é legal, que o simples é bonito, né? Que o simples é bom. E a gente vê na caminhada da evolução espiritual que nós vamos ser sábios e simples. Então, a gente sempre tem esse cuidado, assim, de trazer para o simples, né? Quando a gente lê as obras básicas, vamos trazer para o nosso dia a dia. Porque tem coisas que a gente sabe que a gente vai alcançar, mas que ainda a gente não tem condições. E é outra coisa dentro da doutrina, né? Que às vezes as pessoas querem exigir que o espírita seja perfeito, né? Quantas vezes eu faço evangelho lá no Solidariedade? Às vezes eu pegava o evangelho, tinha temas lá que eu falava assim, gente, como que eu vou falar disso? Se eu não pratico isso? Se para mim é difícil lidar com essas questões. Então a gente falava, discutia e a gente fala, isso para mim é muito difícil. Porque senão a gente cria também, as pessoas acham que a gente não é vulnerável. E a gente cria, só que aí é legal porque todo mundo junto, igual aqui a gente, todo mundo discutindo junto, a gente consegue chegar, uma pessoa dá uma dica para outra, né? Fala, nossa, se você seguir nesse caminho é mais fácil. Então, eu acho que relacionar-se também é complicado. Conta dessas expectativas, então a gente cria padrões de relacionamento, tem que ser do meu jeito, como eu quero, e às vezes até da forma como eu quero ouvir, né, e tem muita coisa complicada, né, então, agora para mim mesmo, hoje, porque depois que eu fiquei doente, eu perdi totalmente o controle de tudo. Então, o meu lema é só por hoje. O meu lema de vida é só por hoje. Hoje é meu último dia de vida. Às vezes a pessoa acha que você é até deprimido, mas eu não penso assim. Eu acho que isso me libertou de tanta coisa assim que eu carregava, de tanto peso, sabe? Quando você decide que o seu dia é só aquele dia e mais nada. Então, não crie expectativa para o futuro. O que chega para mim, eu quero fazer bem feito, fazer com alegria, sabe? Eu tenho ainda muita tendência ao controle, tem coisas que eu quero controlar e eu vejo que não está ao meu alcance, mas eu já consigo perceber isso, porque como eu perdi o controle, eu comecei a perceber como que eu era controladora, como que eu era manipuladora, como que eu planejava tudo, como que tudo saía tudo do meu jeito, e é uma coisa que eu falei, eu não quero mais isso para minha vida, vou deixar seguir. Né? Não é deixar a vida me levar, né? Folha ao vento, não é assim. Mas ser mais tranquila com relação ao que chega, entendeu? E isso foi libertador para mim. Né? Então, também não crio tanta expectativa. Quero fazer uma porção de coisas, mas
quando as coisas vão chegando naturalmente, sabe, sem forçar nada. Percebi que muito do meu perfeccionismo é orgulho. Então, às vezes eu não queria fazer errado, não porque eu não queria errar por orgulho também. Então, no meu trabalho, eu fazia tudo certo para eu não ter que levar bronca. Mas qual o problema de levar bronca? Então, a gente começa a trabalhar uma porção de coisas, assim, mas a gente precisa se ver. E é muito difícil a gente se olhar, a gente se sabota demais, sabe? A gente se justifica demais em tudo que a gente faz. Então, eu acredito que isso seja muito pesado e muito complicado de lidar. É isso que eu penso sobre essa parte de complicar, né? E é uma busca, gente, eu acho que não tem fim, não. A gente vai jogando fora as bagagens, sabe? Um monte de coisa, a gente vai pondo do lado, fala isso aqui não... Muitas verdades que a gente carregava, depois a gente fala, não, isso é mentira. E não tem vergonha de falar, né? A síndrome de Gabriela, eu sou assim, eu nasci assim, eu vou ser assim, Gabriela. Não. A gente pegar e muitas coisas falar, não, isso não serve mais para mim, não quero mais, essa bagagem eu não carrego mais. Então, pela sua visão, Carla, você está dizendo que com a maturidade, com o tempo, a gente vai descomplicando as coisas, é isso? Sim. É isso mesmo, eu estava pensando exatamente isso. Eu acho que quanto mais a gente vai vivendo, quanto mais experiências a gente vai tendo, mais a gente vai entendendo como simples é importante e muito mais necessário, né? Pegando aí esse lado que o Zé falou de desejo e necessidade. Eu acho que a pandemia, nesse ponto, ajudou muito a gente a entender essa parte, né? De que às vezes a gente cria ali uma ideia, né, os padrões, como a Carla falou, de coisas, de vida, de conquistas. Não, até tal idade eu tenho que ter feito isso. Até tal idade eu tenho que ter encontrado um amor da minha vida, eu tenho que ter sido mãe, eu tenho que estar num cargo de chefia. E aí, às vezes, a gente acaba perdendo as coisas boas, porque elas não estão dentro dos padrões que a gente estabeleceu para nós mesmos, né? Então, ao invés de eu aproveitar uma situação que eu estou vivenciando ali, que com certeza a gente sabe que nada que a gente vive ao acaso, sempre tudo tem um propósito, a gente deixa de vivenciar uma situação do hoje para ficar vislumbrando alguma coisa. E aí você vê, né, essas redes sociais, aí entra um pouco do que o Alexandre falou das informações, que são toda uma grande mentira, uma grande bobagem, porque as pessoas não postam ali o ferrado da vida, elas postam aquela coisa do glorioso. Aí você olha e fala, nossa, minha vida tá uma droga, porque olha, fulano tá bem, fulano tá assim, essa... Só que todo mundo tem um percurso, todo mundo tem uma... E a gente acaba, como a Carla falou, se sabotando muito, muito, muito. Porque você começa a falar, não, então sou eu, o problema sou eu, porque para todo mundo dá certo, para mim não dá. Então a questão é comigo. E aí você acaba levando isso para um lado que não te ajuda a crescer. E vai complicando tudo. Então, coisas simples, momentos simples, com pessoas, né? Às vezes você acha que, não, ser feliz, quantas pessoas não acham que ser de alguma coisa divertida é você ir para uma festa e encher a cara. Isso é legal, isso é bacana. Gente, sabe? Então, assim, a gente tem que parar e pensar que, às vezes, você está com a sua família na mesa jantando e conversando e compartilhando seu dia, pode ser tão prazeroso quanto você ir para uma festa. Não estou dizendo que você não pode ir para uma festa, beber, não é nada disso. Mas eu estou dizendo, assim, que a gente tem que aprender a também dar valor para essas coisas. E quanto mais a gente vai ficando mais velho, quanto mais a gente vai vivendo, eu acho que a gente vai dando mais valor a essas coisas mais simples. E aí a gente vai ser feliz no sentido de não ter aquela ansiedade, aquela angústia por não ter alcançado as coisas que a gente conquistou. Vou chegar lá no que é simples. Eu, da minha parte, só para deixar registrado aqui, durante o dia eu pensei entre 300 e 500 coisas que são muito complicadas. Mas, no geral, eu acho que o que é mais complicado
o egoísmo. É você conseguir definir o que você faz por ego e o que você faz para o bem-estar alheio, né? Essa definição que a gente falou sobre as pequenas decisões lá no começo é, para mim, o grande complicador. Independente da decisão que tomaremos, dos atos que cometeremos, é de decidir se aquilo é para o seu ego ou para o seu bem-estar, né? Essa, para mim, é a grande complicador. E agora eu vou para o outro lado, só que dessa vez eu vou fazer diferente. Eu vou dar o primeiro exemplo. O que é simples na vida prática? Para mim, não existe nada mais simples, eu como designer, que a banana. A banana já vem pronta, é só você descascar com a mão. É a única fruta que você consegue comer, tirar do pé e comer imediatamente. Por esse aspecto, Deus foi brilhante nesse ponto, porque ele criou algo que não precisa ferramenta, não precisa nada, basta você esticar o braço. E Ué, tá maçã pronto. não? Maçã, pera. Beleza, temos 3 exemplos. não vou discutir por isso. Morango. Você pega e come, tira os agrotóxicos fora, mas enfim, só um detalhe. Eu quero ver alguém deitar no chão para beber leite de vaca, pronto. Eu duvido e eu dou alguém fazer isso. Alguém aqui da mesa. Se alguém aqui da mesa me provar que fez isso na vida, eu aceito. Não, só tô lembrando aqui uma vez que eu fui passar umas férias numa fazenda lá em Uberaba, que tava meus primos tudo, aí o fazendeiro, o que é ordenhar a vaca no dia seguinte? Vamos, beleza. Aí ele acordou às 4 da manhã, todo mundo com sono, babando, ordenhar a vaca, tava meu primo, moço, essa vaca que tá estranha, só tem uma teta. Eu falei, não, meu filho, seu boi! Fecha por aí, só um detalhe. O que vocês consideram simples na nossa vida cotidiana, prática, atual? O que é simples? O que a gente faz que é muito simples? Vocês estavam falando, aí eu fiquei tentado em ver aqui de onde que vem etimologicamente as duas palavras, simplificar e complicar. Essencialmente, elas têm a mesma origem. O simples vem de simplex e o complicar vem de complex. Tá? Em que simplex, sim, significa única, uma, e o plex é camada, dobrar. Então, o simples, ele só tem uma camada. O complexo, ele pode dobrar, vem de duplicare, mesmo de duplicar. Tá? O complicar, duplicar, etimologicamente vem da mesma palavra, do duplicare. Duplicare é camada, você dobrar. Então, o simples você não dobra, o complexo você já dobra. Ele tem mais, você consegue dobrar sobre ele mesmo, e aí fica complicado, ou seja, com mais de uma camada. Alguém se habilita? É complicado definir simples, né? É que depende do parâmetro, né? Então, assim, você pode colocar, exatamente, você pode colocar, de repente, em relação a o que é simples, você fazer uma receita simples, você pode fazer um bolo simples, você pode fazer um bolo complexo, você pode, né, que vai muito mais, como o Zé bem colocou. Então, eu acho que aquilo que é simples depende muito, né, do que você tá considerando. Então, às vezes, ter um momento, como eu já falei, de compartilhar com alguém alguma coisa, é um momento simples e um momento importante. Você parar, olhar admirar uma árvore em flor, né? Agora na primavera, tão bonito, né? Você vê a natureza, você brincar com o seu animal de estimação, você poder ver o sorriso de um filho. Então, assim, tem coisas que tudo depende do que você tá ali focando, né? Então, o simples, ele é complicado, porque além de tudo, a gente cria né, como eu disse, você às vezes tem aquela expectativa de que o legal, o bacana, o maravilhoso é aquilo que está sempre fora do nosso alcance, e a gente deixa de viver
esses momentos que são simples, mas que podem ser tão significativos quanto. Para mim, sem entrar no mérito da questão mais uma vez, mas pensar é simples. Você não precisa fazer absolutamente nada, nenhum esforço, você está pensando. Agora, o que e como e porquê aí é outra consideração, mas o pensar é bem simples. Olha, eu estava aqui refletindo aqui sobre essa questão do que é simples e eu percebi que para mim simples ele está ligado com essência, né? O que é essencial, né? Se você parar para pensar o que é essencial na minha vida, o que realmente é importante, o que eu faço que tudo bem, posso gostar e tudo, mas será que eu faço só o que realmente que é importante, o que é essencial para mim? Ou será que tem muita coisa que a gente considera que é importantíssimo na vida, na verdade, se você lançar um olhar mais profundo, você vê que não é. Então, o complicado é isso. O que realmente é essencial para cada um? O que a gente acredita que é fundamental para a nossa vida? Se você parar para pensar, você vai ver que muitas das coisas da nossa vida, na verdade, embora elas nos ajudem muito, elas sejam muito interessantes para facilitar as coisas, mas a gente poderia viver sem muitas coisas, né? Se a gente parasse para pensar assim, o que eu preciso realmente para viver bem? O que a gente manteria, o que a gente tiraria da nossa vida? Esse é um pensamento complexo, se você parar para pensar, né? Mas Imagina assim, você não está falando só de coisas físicas, né? De coisas... tudo, O essencial talvez aí estaria ligado a sentimentos, a desejo. tudo, né? Se eu fosse resumir isso fisicamente, a gente poderia usar aquela imagem da ilha deserta, né? Se eu tivesse que ir para uma ilha deserta, se eu pudesse levar o essencial, o que eu levaria? Né? Vocês, se fizesse esse questionamento. Dependendo do contexto, por exemplo, você respirar, por exemplo, na Covid, para quem ficou doente, o simples fato de respirar já era uma coisa que é uma coisa simples, porém preciosa, né? Então é exatamente isso que o Flávio fala, depende daquilo que você tem. Tem coisas que faz a diferença, né, naquele momento. E tem coisa que você pode ser, e a gente viu isso na pandemia, o cara podia ser o cara mais rico do mundo, ele não conseguiu sobreviver aquilo porque não é isso, né? Então é bem importante mesmo. Gostei muito dessa reflexão do Flávio aí. Existe, inclusive, um poema que fala sobre isso, né? A importância do tempo e tal. E se você perguntar a importância de um dia na vida de um agricultor, de um segundo na vida de um piloto de Fórmula 1, sabe? Essa diferença do que representa cada um dessas métricas. Né? Eu acho que simples é tudo que a gente faz que não exige esforço. Igual a Alexandre falou, pensar é simples. Então, respirar é complicado, porque a gente não vê tudo que exige do nosso corpo para a gente poder respirar. Né? Então, muitas coisas que parece que é simples não são. Então, acho que simples é tudo que não tem esforço nenhum, que é tudo que é natural. Mas que também houve dentro dessa construção, né, houve uma construção para ser simples, que foi complicado. Então, igual o nosso corpo físico, né? Muitas coisas são automáticas, mas já houve uma construção desde quando a gente era vegetal, para hoje ser simples, e que quando era vegetal não era, desde as sensações, né? Então, o que a gente faz hoje, sem esforço, né, é simples, igual para mim fazer um arroz é simples, eu faço de olho fechado, um café, né? Mas quando eu fiquei sem respirar, para eu voltar a respirar demorou. Eu ficava contando no relógio, eu tinha que tampar tráqueo, e aí eu não conseguia ficar 1 minuto
eu costumei respirar pelo pescoço. Aí o que acontecia? Eu tinha que ficar 48 horas com a tráquea fechada para voltar a respirar pelo nariz. E para mim foi um esforço tremendo. Eu tinha que ficar contando no relógio, eu conseguia ficar 1 minuto com ela fechada. E eu tinha que ficar 48 horas. Então exigiu muito esforço. Depois eu fui contando 5 minutos, foi aumentando, até eu voltar a respirar. Então, para mim, hoje, é simples respirar. Mas é o que eu falo, existe todo um esforço para isso, né? Que já foi conquistado. Então, na natureza, o que é simples, né? Agora, eu acho que simplificar é mais difícil. Porque ele vem de algo muito complexo. Né? Então, acho que só Deus para responder isso para a gente. Né? A gente fala da gente, porque é relativo, né? O que é simples para mim, às vezes é difícil para o outro, é complicado para outra pessoa, mas se ela aprender, depois se torna simples. Mas eu acho que tudo que a gente faz sem esforço é simples. Mas eu acho que tem a ver com aprendizado, porque eu estava aqui pensando exatamente, por exemplo, em dirigir. Dirigir exige uma série de habilidades e competências no início, né? Você começa ali com uma certa coisa ali, e você fica desesperado porque você não consegue dar conta de absolutamente, mas chega um momento que você aprende, que você interioriza, e que aquilo se torna, né, mais simples. Por quê? Porque você aprendeu, você processou e agora você é capaz de fazer sem grande esforço, né? Então, o aprender, eu acho que o conhecimento é um grande uma grande ajuda nesse processo de simplificação das coisas. A partir do momento que a gente conhece, que a gente entende, que a gente aprende, a gente torna as coisas mais simples e mais rápidas, né? Não no automático, mas eu estou dizendo assim, que são coisas que a gente já faz, como você falou, um café, um arroz, dependendo da tua profissão, Sidney, fazer preparar um design, a gente fazer uma aula, enfim, o Alexandre, o que você faz, assim, ensinar projeto, enfim, você entendeu? Então, assim, são coisas que são muito mais simples a partir do momento que a gente... Eu tô brincando, tá, gente? A partir do momento que a gente aprende, né? Que a gente constrói... exatamente, pensar é simples, raciocinar não. Isso que você falou, Cláudia, é o conceito fundamental que está por trás da inteligência artificial. As chamadas redes neurais artificiais. Porque a gente aprende. Você falou, voltem no tempo da sua primeira aula de direção. Gente, vocês não conseguiram tirar o olho da frente. Hoje a gente olha, não sei o que, toca o celular, olha ali, guarda, aperta o botão do rádio, continua dirigindo, troca a marcha. Por quê? Porque você já treinou a sua rede neural a captar, dar os devidos pesos para todos os sinais que estão chegando. E aí a sua rede neural, né, nossa, biológica, já está devidamente treinada, que é o conceito da rede neural artificial, da inteligência artificial. Que você treina aquele negócio para tornar aquilo automático e simples. Mas no começo não era simples. Aí eu lembro da frase do meu orientador de doutorado: tudo é simples, até que você começa a fazer.